Paz, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Queridos, enquanto você abre, eu queria falar algo à igreja. Ezequiel, no capítulo de número 33, o Senhor traz uma analogia muito conhecida a respeito de uma função chamada atalaia. O atalaia é uma função cívica de uma pessoa que era escolhida na comunidade, e esse dever cívico do atalaia era ficar sobre os muros da cidade, e eram escolhidos vários atalaias, eram eleitos vários atalaias, para que eles ficassem sobre os muros, observando o surgimento ou a vinda de um perigo. Naquela época, as cidades elas eram costumeiramente invadidas umas pelas outras, e o perigo vinha de um ataque surpresa que poderia chegar até os muros daquela cidade. Então, a função do atalaia era olhar o perigo de longe e tocar a buzina ou tocar a trombeta para que os habitantes da cidade e aquelas pessoas que moravam ao pé do muro tivessem tempo de entrar na cidade, os portões se fecharem e se protegerem do perigo. Em síntese, o dever do atalaia era avisar que o perigo estava se aproximando. E Deus diz: eu te coloquei por atalaia. E ele está falando ao profeta. Uma das funções então do profeta é anunciar um perigo que se avizinha e mostrar esse perigo que se avizinha. Se Deus fala ao atalaia, você ver o perigo e não avisar, o sangue dos que estão lá dentro eu vou requerer de você, eu vou cobrar de você. Mas ele diz: se você tocar a buzina, se você avisar, e mesmo assim as pessoas não ligarem, requerer o sangue de cada um de si mesmo. Ou seja, o atalaia estará livre, porque ele avisou e as pessoas não abraçaram ou não acreditaram. Eu tenho um dever cívico como pastor. Eu tenho um dever como cidadão como pastor. E algumas pessoas não entenderam ou não entendem esse dever cívico de um pastor, que é posicionar a igreja dentro de princípios cristãos e bíblicos. A igreja nunca me viu nesse púlpito falar explicitamente de política. Durante os 13 anos que estou com os irmãos, jamais me posicionei de púlpito a respeito de posicionamento político. Mas eu tenho um dever cívico de dizer o que se avizinha, de dizer o que se aproxima, para que não sejamos pegos de surpresa. O diabo tem feito uma estratégia terrível, que é a estratégia de cortina de fumaça. A estratégia do diabo é que você olhe a política com paixão. Quando você olha a política com paixão, você não enxerga nada a não ser a sua paixão. Houve um caso, me permita, numa das nossas igrejas, numa cidade próxima a nós, em que o pastor daquela igreja, da nossa denominação, foi flagrado em práticas homossexuais. O regimento da nossa igreja determina que tal pastor deve ser eliminado, deve ser destituído dos quadros da igreja. Ele tem a vida dele, ele siga a sua prática, e ele é destituído do seu cargo e ele é automaticamente colocado em disciplina na igreja. Esse pastor rebelou-se e abriu uma outra igreja.
cerca de 70% da igreja seguiu esse pastor, mesmo sabendo das suas práticas biblicamente erradas. Um desses irmãos foi questionado e ele disse o seguinte: não importa o que ele faça, eu o amo, eu vou com ele. Isso é paixão política, cegueira espiritual. Nós temos que ser regidos por princípios bíblicos. Olhe para cá, bíblicos. O evangélico, ele tem o nome porque ele segue o evangelho. E os princípios bíblicos não podem ser deixados de lado. Porque sem os princípios bíblicos, nós caímos, nós erramos. O que está diante de nós é uma batalha espiritual velada. Mas muitos não veem como batalha, veem com paixão política. Valores, princípios cristãos são colocados à prova diante dos nossos olhos. Aborto, ideologia de gênero, descriminalização de drogas e flexibilização de criminalidade. Estão diante dos nossos olhos esses fatos. E a paixão política só faz alguns verem a paixão cega por um candidato. O que determina nosso posicionamento como cristão não é o que você fala, é o que você defende e faz. Se você defende aborto, você não é cristão. Eu digo isso sem medo de errar. Se você defende ideologia de gênero, você não é cristão. Você pode frequentar a igreja, você pode ter carteira de membro, mas você não entendeu os princípios bíblicos, éticos de Cristo. Eu nunca defendi candidatos. Eu sempre defendi princípios. E a nossa prática é o que determina o que nós somos. Se você é antibíblico, anticristão, porque essa cultura ela é anticristã. No dia 30, nós saberemos o encaminhamento que Deus dará à igreja, se bênção ou juízo. Olhe para cá, juízo. Se o encaminhamento for contrário ao que nós imaginamos que deve ser, é juízo. Eu estou preparado para o juízo. Não quero agora, mas estou preparado para o juízo. Se você utiliza-se para votar em princípios antibíblicos, não culpe o diabo. Não culpe o diabo. Como nós dizemos aqui em Pernambuco, assuma o seu BO. Diante dos homens, diante da sociedade, mas sobretudo diante de Deus. Não vote em pessoas que utilizam-se de princípios antibíblicos. Não vote olhando pessoas, vote olhando princípios. Temos uma votação para governo do Estado, temos uma votação para presidente da República. Vote em princípios. Vote naquilo que mais se aproxima de você. E se sua pauta ela segue a pauta de esquerda, lamento, simplesmente você não entendeu os ideais de Cristo. E você precisa entender os ideais de Cristo. É o meu dever cívico, como atalaia, dizer: esse é o posicionamento da igreja. Essa é a nossa posição. E utilizando uma frase do Papa João Paulo II, ele diz: a verdade a todo custo, mesmo que voltando sobremos apenas 12. Então chegou o tempo da igreja entender o seu posicionamento e acatar esse posicionamento.
Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, é um texto que eu já compartilhei com vocês, mas eu queria compartilhá-la de novo dentro do contexto que nós vivemos. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos aproximaram-se dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando vão acontecer estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, e fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, essas coisas são o princípio das dores. Não, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Só a Bíblia aberta nesse texto. Eu não gosto de surpresas. Se você quer me alegrar o meu coração, não faça surpresa. Eu detesto surpresa. A surpresa me deixa desconfortável, porque a surpresa te deixa despreparado. E nós gostamos de um tal de um assustado, que tem esse nome não por acaso, porque quem é pego de surpresa fica assombrado, fica assustado. A surpresa nos deixa desconfortável, porque nós não sabemos como reagir. Nós não nos preparamos, nós não estamos prontos. Então, não por acaso, quando você é pego de surpresa, você fica com a cara meio de paspalho, assim, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o que falar. O texto sagrado que está diante de nós apresenta um conceito bíblico, olhe para cá, dentro da literatura cristã, que é a profecia. A profecia não é para nos amedrontar, a profecia não é para nos assombrar, a profecia não é para que você tenha terrores noturnos ou tenha pesadelos. A profecia serve no intuito de nos alertar para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então, dentro da literatura bíblica cristã, a profecia, na verdade, são avisos de Deus para que o seu povo esteja preparado, para que o seu povo observe as circunstâncias que acontecem, para que o seu povo esteja preparado e não seja pego de surpresa. Quem está me entendendo, diz amém. Por isso que no versículo 4, capítulo que nós lemos, o Senhor diz: tenha cuidado, ninguém engane vocês, ou seja, que vocês não sejam surpreendidos. Amós, capítulo 3, no versículo 7, o profeta diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Então, a profecia, na verdade, ela é a bússola que nos apresenta os sintomas daquilo que Deus irá realizar. Todas as vezes que você estuda as profecias e se depara diante das profecias, você verá que Deus está alertando você para um posicionamento, porque algo vai acontecer. Olhe para cá. Antes que um tsunami invada a terra, a maré recua. Quando a maré recua, todas as pessoas que moram em área de tsunami sabem, aí vem um tsunami. Então, os avisos, eles servem para que você não seja pego desprevenido, para que você não seja pego de surpresa. Então, não é para amedrontar, é para avisar, é para você se preparar, né? Hoje nós dizemos assim: olha, a tal dia eu vou na sua casa, eu vou visitar você. O que é isso? Para que você esteja preparado, para que você esteja pronto para receber, para que você prepare as palavras que você vai falar. Quando nós marcamos uma conversa a respeito de um determinado assunto,
Durante esse período da preparação, você vai preparando o que dizer, você vai preparando o que vai falar, os argumentos que você vai utilizar. Então, estar preparado é uma premissa para que você esteja bem. E para que você esteja preparado, é necessário que você leia o que vai acontecer. Então, para quem é a profecia? A profecia, você entendendo o que é profecia, então você vai entender que a profecia é direcionada à igreja, é direcionada aos servos de Deus. São os servos de Deus que têm que fazer uma leitura para entender as profecias. A profecia, não espere que as pessoas que estão lá fora entendam as profecias. Não espere que o ímpio olhe para as circunstâncias e entenda que são sinais de Deus. Ele sempre vai achar que isso são coincidências, que isso são obra do acaso. Mateus capítulo 25, também um texto profético, também um texto escatológico. Jesus está fazendo uma parábola a respeito de 10 virgens, 10 prudentes e 10 nécias, 10 imprudentes ou loucas. Essa representação dessas 10 virgens, na verdade, tipificam claramente a igreja que está preparada e a igreja que está despreparada. Os avisos são dados para que a igreja preparada esteja esperando o noivo chegar. Olhe para cá, temos tempo. A analogia do casamento, nós não podemos encarar essa analogia do capítulo 25 de Mateus com o casamento que nós temos aqui hoje. Nossa cultura de casamento é diferente. Na cultura que Jesus está usando a parábola do capítulo 25, é a ideia da cultura judaica. Olhe para cá, o noivo ia na casa da noiva, acertava os detalhes do casamento e depois ele voltava para construir a casa e estruturar a sua vida para só depois vir pegar a noiva. Então a noiva não sabia o tempo exato que o noivo voltaria, ela só sabia de uma coisa: o noivo voltaria. Então, ela deveria estar preparada, sendo treinada, aprendendo os afazeres domésticos, aprendendo todo o papel de uma esposa, para que ela não fosse pega de surpresa. Aqui, no capítulo 25, o noivo está vindo altas horas da noite, só que elas não sabem a hora que o noivo chega. Então, elas se preparam com lamparinas. E essas lamparinas, elas eram alimentadas por azeite. Quando você não sabe o tempo certo de espera, você corre o risco de que aquele suprimento de azeite acabe. Então, o que é que elas fazem? Olhe para cá, elas levam um reservatório extra. Só que esse reservatório extra não é um reservatório simples de se carregar. Ela levava a lamparina e do lado um cântaro carregado de azeite. Olhe para cá, está preparado, cansa. Está preparado, tem um custo. Está preparado não é para qualquer pessoa. Então, o preguiçoso que não quer carregar o cântaro reserva, o que é que faz? Eu vou levar só a lamparina, vai dar certo, ele vai chegar antes da hora. E o texto diz que a lamparina, o azeite acaba e é necessário que elas saiam de onde elas estão para buscarem o azeite. Ou seja, elas ocuparam o pensamento com outra coisa que não a vinda do noivo. Essa analogia declara exatamente isso. Olhe para cá, o noivo vai voltar, esteja preparado, esteja pronto, nem que isso gere em você desconforto, nem que isso exija de você mais esforço, nem que isso exija de você um cântaro extra, que você carregue ele para lá e para cá, e não seja tão fácil carregar, mas sem ele, você vai ficar. Sem ele, ou seja, sem essa reserva, você vai se distrair e vai embora. Por isso que a cada finalização, a cada conclusão das cartas que Jesus escreve às igrejas do Apocalipse, ele termina com uma sentença: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a mensagem não é para quem está fora. Olhe para cá, a mensagem é para quem está dentro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja. Então não queira que o ímpio, não queira que o pecador, não queira que aquele que não tem entendimento bíblico, ou não se pauta pela Bíblia, ou não se pauta pelo Evangelho, entenda os sinais dentro das circunstâncias naturais.
Porque os sinais de Deus, eles acontecem dentro das circunstâncias naturais. Nós não vamos ver um rio de fogo abrindo no céu. Nós não vamos ver coisas sem sentido. Deus trabalha dentro da naturalidade, porque Deus não vai quebrar a naturalidade que Ele criou. Por isso que Jesus diz, olha, vocês sabem quando vai chover. Como é que a gente sabe que vai chover? Nós lemos o tempo. O que é ler o tempo? Nós olhamos, nuvens carregadas, nublado, não tem sol, aquele ventozinho frio, e para quem nasceu no interior, tem uma expressão que a gente usa, é cheiro de chuva. Não é? Você está ali, vem na porta de trás da cozinha, aí aquele ventinho gelado com aquele cheirinho de terra molhada, e você diz assim, ei, vai chover, que cheiro de chuva, aleluia. Aí nós diz no interior assim, ei, lá vem a chuva, como se a chuva fosse uma pessoa que está vindo dobrando a esquina, né? Nós lemos o tempo, e Jesus disse, vocês leem o tempo. Quando vocês olham para o céu e veem que ele está avermelhado, vocês dizem, vai chover. Quando vocês olham para as plantas, vocês sabem as estações. Chegou a estação do caju, chegou a estação disso, chegou a estação daquilo. Por que vocês não leem o fim dos tempos? O que é que ele está dizendo? Que Deus envia sinais à terra para dizer que ele está voltando, para dizer que o tempo está se aproximando. E nós, efetivamente, nós temos que fazer a leitura desses sinais. Não espere que outra pessoa faça, não espere que você vai ver isso no programa político ou no jornal, não. Tudo isso que gira no mundo, olhe para cá, no branco dos meus olhos, deixa eu dizer um negócio a você. Tudo que o mundo produz é cortina de fumaça para que você não veja Deus nas coisas. Quando é operado um milagre, vai dizer, não aconteceu isso, talvez o primeiro exame tivesse errado. Quando tem um exame que dá um diagnóstico de alguma coisa, isso aconteceu comigo, quando tinha um diagnóstico negativo para o baço, eu estava com um problema no baço. Quando eu fiz os exames, orei a Deus, chorei, me lembrei do rei Ezequias, Senhor, eu sou muito novo para morrer, não me deixe morrer não, e chorei, feito um menino, feito um bezerro desmamado, orei, fiz votos, jejuei, tudo que o crente faz no aperreio. Voltei para fazer o exame na outra semana, um exame mais completo, fiz o exame, uma bateria de exame. Disse, meu filho, você não tem absolutamente nada, o máximo que você tem aqui é uma mancha como se fosse uma cicatriz de algo que aconteceu. Você fez uma cirurgia? Eu disse, eu não, mas Deus fez. Aleluia. Deus fez, e o médico disse, é doido, você é um desses. Tudo bem, foi Deus, aleluia, glória a Deus, sai agora que eu preciso. Meu filho, isso aí talvez você no primeiro exame tenha dado errado, isso foi uma sombra, foi alguma coisa que você comeu, foi alguma coisa, isso foi nada, foi uma operação de Deus. O mundo quer descredibilizar as ações de Deus. Não espere que o mundo vai associar as coisas boas a Deus, ele vai tentar descredibilizar. Então os sinais, olhe para cá meu irmão, os sinais somos nós que vamos ler. Olhe para o irmão que está do seu lado, ele está com sono, diga a ele, você tem que ler os sinais. Irmão, você tem que convencer ele. Diga, você tem que ler os sinais. Ei, irmão, não durma não, você tem que ler os sinais. Senão você vai ser pego de surpresa. Quem está me entendendo diz amém. Mas pastor, que sinais são esses? Capítulo 24 fala, terremotos, guerra, rumores de guerra, aflições, dores, angústias, morte, os cavaleiros do Apocalipse saindo, peste, fome, guerra. Todas essas calamidades são sinais da vinda de Jesus. Mas pastor, isso desde que mundo é mundo existe, sim ou não? Quantas vezes nós ouvimos falar de guerra? Quantas vezes nós ouvimos falar de terremoto? Quantas vezes nós ouvimos falar das dificuldades dos cristãos? Quantas vezes nós ouvimos? É verdade, sempre existiu, mas Jesus nos dá o que da questão? O pulo do gato está no versículo de número 8, quando Jesus diz o seguinte, todas estas coisas são princípio das dores. E aí nós paramos, abrimos um espaço para raciocinar logicamente. Jesus está comparando os sinais às dores de parto. Que as mulheres dizem que dói muito, mas eu não sei se dói isso tudo. Dói, brincadeira, dói. É a terceira maior dor, segundo o catálogo que o médico me passou. A primeira é o infarto, que mata, na maioria das vezes. A segunda é o cálculo renal, que eu já tive. E a terceira é o parto. Então, mulheres, a minha dor foi maior que a de vocês.
Então Jesus compara desculpe. Jesus compara o fim, os sinais, a leitura dos sinais, com as dores de parto. E as dores de parto, elas são intensas, mas elas são progressivas. Então, para você que não teve filho ainda, você mulher, você jovem, você que vai ter esse ano que vem, nós profetizamos isso, e vai ter parto normal. Essas dores, elas são progressivas, ou seja, a intensidade da dor aumenta, e o intervalo entre as contrações também diminui. Então, conforme a intensidade da dor aumenta, o intervalo entre uma contração e outra também diminui. É assim, minhas irmãs? Diga amém. Então, conforme eu não senti, mas eu vi a Eliane sentindo. Quase quebrava a minha mão no dia. Então, olhe para cá. Jesus diz: os sinais serão como as dores de parto. O que isso significa, pastor? Significa que os sinais sempre aconteceram, só que esses sinais eles vão aumentar de intensidade e vão diminuir entre o espaçamento entre um e outro. Você viu guerras acontecendo, mas a guerra entre um e outro espaço é outra. Você vai ver pandemias, mas uma guerra e uma pandemia juntos, o espaçamento entre esses eventos globais, eles devem ser maiores, mas conforme o fim se aproxima, eventos de catástrofes globais, eles vão ser mais intensos e eles vão se aproximar mais uns dos outros. Quem está entendendo diz amém. Então Jesus nunca deixou que os sinais não acontecessem. Esse é um erro de leitura. Esse é um erro de leitura das profecias. Nós achamos que os sinais vão acontecer todos. Olhe para cá, eles já estão acontecendo. Jesus já dá sinais do que vai acontecer. Terremotos de grande calamidade, por exemplo, na Ásia, no início do ano 2000, quando um terremoto acometido de um tsunami matou cerca de 300 mil pessoas em fração de horas. Em fração de horas, uma cidade do tamanho da cidade que eu nasci, Mossoró, com 300 mil habitantes, foi varrida da terra. Então Apocalipse, quando você lê o Apocalipse, vai dizer: aconteceu tal evento, morreu terça parte da terra. Quem já leu isso, levanta a mão e diz amém. Aconteceu tal isso, morreu outra terça parte da terra. Mas pastor, como é que vai morrer tanta gente ao mesmo tempo numa só hora? Em apenas 2 ou 3 horas, 300 mil pessoas morreram no tsunami da Ásia. Então veja, as catástrofes, as calamidades globais, os sinais, eles sempre existiram. Sempre existiu pragas. Antes da pandemia que nós tivemos do Covid, teve a gripe espanhola. Antes da iminência da guerra, da fome que nós tivemos, a nossa geração assistiu vídeos da fome na África, da fome no sertão nordestino. Então sempre existiu fome. Os cavaleiros, quando eles são largados, ou seja, quando eles dão a largada para soltar o caos sobre a terra, na verdade é porque os sinais, eles vão se entrelaçar uns com os outros. Olhe para cá, então você vai ver pandemia, ao mesmo tempo você vai ver guerra, ao mesmo tempo você vai ver fome, ao mesmo tempo você vai ver perseguição. Ezequiel, profetizando sobre esse tempo, ele diz que o sangue das pessoas, o sangue dos corpos chegará aos arreios dos cavalos. Sabe o que isso significa? O arreio é o que fica na boca do cavalo. O sangue, o mar de sangue chegará à altura dos arreios dos cavalos. Ele está falando de uma grande carnificina, ele está falando de uma grande mortandade, ele está falando de um grande caos, e nós já vimos sinais como esse acontecendo diante dos nossos olhos, mas os veremos diante de uma escala global. É isso que ele está dizendo. Leia. Nós olhamos assombrados os cemitérios coletivos da pandemia. Agora imagine uma catástrofe como essa somada com uma guerra mundial que está batendo na nossa porta aí. Isso vai gerar fome. Isso vai gerar desgraça. Uma pesquisa que eu fiz mostrou que no século XIX, a distância entre os eventos globais
de grande catástrofe global diminuíram seus espaços. Só no século XIX foram mais de 700 eventos de magnitude global, ou seja, os eventos de grande escala global de catástrofes, eles estão se aproximando. Nós acabamos de sair da pandemia, estamos nas portas de uma guerra nuclear. Você está assistindo o jornal? Está assistindo o jornal? Um sujeito que tem o poder de apertar um botão vermelho e acabar com tudo, está dizendo assim: se vier para cá, eu aperto. Um evento de cataclisma global está bem pertinho um do outro. Olhe para cá, as dores de parto estão aumentando. Estão aumentando de intensidade, estão diminuindo o espaçamento. Daqui a pouco a criança vai nascer. Quem está me entendendo diz amém. Deus está movimentando as peças do tabuleiro. Se você não está prestando atenção, abra os seus olhos. A movimentação global do que acontece é uma movimentação de Deus para que as dores de parto diminuam, para que a calamidade e a profecia se cumpra sobre a nossa terra. Quem está me entendendo diz amém. Lê os sinais. Não é dizer que um terremoto nunca aconteceu. Acontece. Não é dizer que nunca teve pestes. Tem, e vai vir tantas e tantas outras. É compará-la às dores de parto. Quanto mais perto se aproxima, maior a dor, menor o espaço entre as contrações. Se você me entende, diz amém. Fique atento. Fique atento. Lucas capítulo de número 21. Você lê lá comigo? Lucas capítulo de número 21. Quem está comigo diz amém. Você espera eu terminar? Diga amém. Está com pressa não, né? Glória. Gostei, irmão. É isso aí, é isso aí. Lucas capítulo de número 21. Nós vamos ler o verso número 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobreviverão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Deixa eu fazer uma leitura aqui que talvez passou batido de você. Versículo de número 9. Vocês serão entregues. Agora do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Talvez esse texto tenha passado batido de você. Ou talvez a sua perspectiva da profecia você não esteja aplicando ao seu contexto atual. Olhe para cá. Toda profecia aplique ao seu contexto atual. Ou seja, isso está acontecendo? Em que escala isso está acontecendo? Lembra que os sinais já estão acontecendo? Nunca deixaram de existir, na verdade. Quem entendeu isso? Diga amém. Eles nunca deixaram de existir. Sempre teve terremoto, sim ou não? Sempre teve perseguição aos cristãos, sim ou não? Sempre teve sinais. Então os sinais nunca nos deixaram. O problema é que os sinais, eles precisam ser encarados dentro do contexto que nós vivemos. O contexto que você vive hoje, você está vendo terremotos em grande magnitude e escala, você está vendo guerra, você está vendo fome, você está vendo perseguição. Ei, crente, abra o olho. É hoje, hoje. Não, isso vai acontecer, vai acontecer. O Senhor vai guardar o seu rebanho, porque todas as vezes que a noite se aproxima, o pastor recolhe suas ovelhas para o seu aprisco. Aleluia, aleluia. E aí é a verdade bíblica que ele diz: aqueles que me seguem, ouvem a minha voz e me seguem. Não é a carteira de membro que vai fazer você ir, não. Você não vai chegar no céu com a carteirada e dizer: eu sou membro da CPI, viu? É não, meu irmão, o que lhe dá, o que carimba o seu passaporte é a sua conduta. Mas vamos lá, versículo 8. Porém, são princípios da dor, desculpe, verso 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Está falando dos cristãos. Está falando de perseguição aos cristãos.
Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar. E o quê? E o quê? Trair uns aos outros e odiar uns aos outros. Lucas diz, o mesmo texto, só que Lucas escreve: acontecerá que para muitos, entregar vocês às autoridades, eles vão achar que vai ser um favor a Deus. Quem é crente radical? Levante a sua mão aí. Eu levanto as duas se eu puder, porque crente radical vem de raiz, vem de essência. É aquele que vai e tem uma raiz, um radical, um ponto. Só que você que é radical, olhe para cá. Você que diz que não pode divorciar, é radical, fanático, e o seu discurso é discurso de ódio para a cultura que está aí fora. Sim ou não? Casamentos homoafetivos. Você aceita o casamento homoafetivo? Você entende que o homem com o homem eles devem se unir? Você entende que homem com homem é família? Você entende isso? É assim? Você aceita toda forma de amor é amor? É assim para você? Então você tem discurso de ódio. Então você é um fanático. Então você é massa de manobra do seu pastor. Então você é um louco, é um fanático, é um radical. Então você é odiado. Você não é odiado no lugar de trabalho pela forma que você se veste, só é você falar igual a eles. Fala igual a eles. E pasmem, senhores e senhoras, tem crente falando igual a eles. Crente não, tem o joio, está falando igual a eles. Pasmem, meus irmãos, tem igrejas abrindo alas só para isso. O discurso hoje, e olhe para cá, é que igrejas evangélicas estão se levantando sob a sigla de inclusivas, para abraçar todo tipo de comportamento e conduta. Adivinhem quem serão os radicais? E os radicais serão abraçados? Os radicais serão acolhidos? Você é radical, mas eu amo você. Vai ser assim? Não. Ontem mesmo deram um tiro na porta de uma igreja no Ceará. Uma igreja católica em Minas Gerais foi invadida e todas as imagens foram quebradas. Nós temos aí um pleito a ser seguido agora. Vista verde e amarelo e saia? Eu visto. Eu visto e vou. Se você passar ali, na Zeferino Agra, lá no Hebreu Mulato, aquele prédio que tem o vizinho ali, eu estou morando ali agora, você vai ver duas bandeiras do Brasil, uma é desse doido aqui. Eu vou, eu saio. Porque não é uma questão política, é uma questão de princípio. Se eu esconder minha fé hoje, eu serei perseguido amanhã. O ódio aos cristãos está sendo alimentado debaixo dos nossos narizes e nós não estamos percebendo. Seja qual for o resultado dessas eleições, Felipe, nós vamos sair mais odiados do que nós entramos. Sim ou não? Abra o olho. Abra o olho. Eu nunca imaginei na minha vida. O cristianismo, ele se baseia dentro de uma premissa muito simples. Olhe para cá, koinonia, comunhão. Sabe o que isso significa? A palavra que nós chamamos uns aos outros, ela não é mero vocabulário. Irmão, irmã, não é mero vocabulário, é essência de cristandade, sob o teto do mesmo Pai, a premissa do mesmo Senhor soberano. Mas o texto diz que irmãos irão trair irmãos. Está longe isso? Irmãos vão odiar irmãos. Está longe isso? Hoje existem pessoas que se sentem mais confortáveis quando estão debaixo da mesma bandeira ideológica do que da bandeira do Evangelho.
Hoje tem pessoas aqui no nosso meio que não se sentem confortáveis em estar no nosso meio, porque o seu pensamento ideológico é diferente e a cultura que ele acha que eu estou falando é uma cultura secular ou política, ou eu estou fazendo política, quando na verdade o pensamento é um pensamento bíblico ou antibíblico. Essa pessoa fica desconfortável no meio dos seus irmãos. Você já parou para pensar nisso? Você que está se sentindo desconfortável com o que eu estou falando, você já parou para pensar que você está desconfortável no meio dos seus irmãos, que professam a mesma fé, que têm o mesmo Deus, que caminha com você, que conhece você e que sabe quem é você, e que a paixão que o diabo colocou no seu coração está te cegando? Então a profecia se cumpre debaixo dos nossos narizes. Mas o diabo faz questão que a gente não olhe atrás do que está acontecendo, a gente só olhe para frente. Lula, Bolsonaro, deixa de ser tolo, olhe para trás. Olhe para trás dessas figuras e veja o que está acontecendo. Eles são meros fantoches diante de potestades que estão agindo contra o cristianismo e contra você e eu. Enquanto você olhar só para essas figuras, você vai ser tão tolo quanto essas pessoas que brigam e se matam por causa deles. Você tem que olhar o que é que está por trás. Você tem que olhar o que é que está acontecendo nas nuvens, nas potestades, do que está escondido. Nós estamos sendo preparados para sermos levados para o abatedouro. Não importa quem ganhe, o ódio ao cristão aumentou. Por isso se criou uma espiral do silêncio dos nossos jovens e adolescentes na escola. Nossos jovens e adolescentes na escola estão sendo perseguidos por causa de uma ideologia diabólica que é contra eles. Nós enviamos nossos filhos para as escolas públicas como ovelhas são enviadas para o abatedouro. Porque eles vão ser lá moídos e se eles não se submeterem à agenda diabólica, eles serão expurgados. E nós achamos que as coisas estão acontecendo, são normais, são naturais. Não é, é guerra, está diante dos nossos olhos. Por isso que o texto diz, vai acontecer que quando matarem um de vocês, as pessoas vão aplaudir. O que foi que aconteceu quando as igrejas foram fechadas? Houve tristeza na sociedade? Houve celebração na sociedade? Porque a igreja era o lugar de disseminação da doença. Não eram as feiras, não eram os shows, não eram os comícios, não eram os encontros políticos, eram as igrejas. E você aplaudindo essas pessoas e votando nelas como se elas fossem um instrumento de justiça. A profecia se cumpre nos nossos olhos. A gente está se distraindo. A gente está como aquelas que saíram para procurar azeite em um determinado lugar. Tá bom ir para a praia, tá bom fazendo isso, tá bom fazendo aquilo, enquanto os seus irmãos estão na peleja da oração, do jejum, mas também do trabalho. Quem me entende diz amém. Não se distraia. E se isso for inevitável, não se desespere. Não se desespere. Porque o texto sagrado diz, quando essas dores aumentarem, quando vocês começarem a ser perseguidos, quando vocês começarem a ser presos, nós já começamos a ser presos, pastores estão sendo presos. Quando nossas igrejas começarem a ser pichadas, a porta da nossa igreja começar a ser quebrada, quando eles invadirem e tentarem tumultuar os cultos, quando eles entrarem e disserem para o pastor calar a boca porque o que eles estão falando é verdade, quando a censura começar, quando o problema começar, não se desespere. Lucas, escrevendo capítulo 21, no verso de número 28, ele diz, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Mas olhe para cá, você que lavou as mãos e você que votou contra os seus irmãos, terá o seu preço pagado lá naquele dia pelo Senhor. O Senhor vai requerer de cada um de nós as nossas ações. Vá na política, levante sua bandeira. Eu levanto a minha bandeira é do Evangelho. E eu morro com a bandeira do Evangelho. Não tenho medo de morrer pela bandeira do Evangelho. Eu não falo isso porque estou no púlpito. Eu não falo isso porque estou com você. Eu morro pela bandeira do Evangelho. Pelas minhas convicções eu vou para qualquer lugar.
Os sinais estão se formando, eles são intensos, mas quando o fim se aproxima, o pastor sempre recolhe suas ovelhas para o seu aprisco. Oh, aleluia! Eu vou subir na primeira chamada. Eu quero subir na primeira chamada. Por fim, mas não menos importante, verso 13 e o verso 14, aquele porém que permanecer firme até o fim. Olha para o irmão que está do seu lado, diga a ele, é até o fim. Ei, ei bebê, é até o fim. Aleluia, é até o fim. Oh, aleluia, jovem, é até o fim. É até o fim. Esse que permanecer até o fim será salvo. Eu vou até o fim, eu quero ir até o fim, porque quando faltar força, Deus vai segurar na nossa mão. Tem um hino que a gente gosta muito de cantar, e a Igreja Católica também canta, mas a Igreja Católica canta sobretudo em enterros, né? Segura na mão de Deus. A nossa natureza, a nossa origem católica, a cultura católica, se alguém cantar isso perto de você, você já se arrepia todinho, vai para lá, vai agora orando. Porque quando canta na Igreja Católica, geralmente é para sepultamento. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Aí você... Longe de mim tentar alterar um hino tão lindo. Longe de mim. Mas eu prefiro fazer como Pedro fez. Senhor, segura na minha mão e socorre-me. Porque se eu segurar eu posso soltar, mas se o meu Deus segurar na minha mão, aleluia, aleluia, vai se formar um corredor de graça. O pau pode estar cantando, mas se forma um corredor de graça entre mim e ele. E assim como Pedro, nós vamos andar sobre as águas. A depuração sempre limpa. E confesso para você, esse é meu receio. Porque a depuração é a limpeza. A depuração é quando Deus determina limpar. Mas você já viu a poda de uma planta? Eu pequeno, na minha casa tinha um pé de ficus. Muito bonito o ficus. Aquela planta que a copa ela fica bem grande, forma uma sombra bem bonita. Eu não sei como é que chama aqui, lá a gente chama pé de ficus. E me doía o coração quando meu pai subia com um facão e vrá, prá, 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 prá. Aquele pezão bonito, verde. Ele deixava o pé só com uns cotocos assim. E eu perguntava a ele, mas por que isso? Como o nosso irmão Benício disse, que cabeça quente é essa? E ele dizia, tem que podar. Porque para crescer, tem que podar. Porque na poda, os galhos ruins saem. E os galhos viçosos, saudáveis, eles são fortalecidos. Mas a poda dói na planta, porque quando corta a seiva, como se fosse sangue, faz com que ela sangre na hora. Então, se a planta pudesse dizer, eu tenho certeza, ela não queria ser podada. É assim a depuração da igreja. Durante séculos, a igreja foi depurada com fogo. Durante séculos, cristãos foram depurados com fogo. Por isso que as dores que nós vivemos hoje, e olhe para cá, elas já são dores. Nos angustia, nos faz sofrer, nós nos angustiamos. Essas dores, elas são a depuração. Por isso que João, inspirado pelo Espírito, diz, aquele que for sujo, suje-se cada vez mais. E aquele que for santo, santifique-se cada vez mais. O que é que esse texto quer dizer? Quer dizer que cada vez mais, e esse é um dos sinais, cada vez mais haverá um hiato, haverá um espaço entre os que servem a Deus e os que não servem. Por isso que o profeta diz, e você verá a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Abra o olho, já dá para ver. Já dá para ver.
Não é o nome Deus na fachada que vai fazer aquela igreja ser de Deus. Não é a Bíblia na mão que vai fazer aquela pessoa ser um crente. Não é o que ele posta no Instagram, o que ele fala. É a sua conduta. Nós vamos passar pelo processo da depuração dos sinais. Vai doer. Vai doer. Nós veremos alguns de nós indo. Nós olharemos para trás e alguns ficarão, porque não vão entender. Porque a fase inicial do processo do ciclo do discipulado é conversão. E alguns nunca se converteram. Não falo isso com alegria. Falo isso com enorme dor e tristeza. Orando no escritório da igreja. Consumido por dentro. Nunca falei isso para ninguém, nem para minha esposa. Esse dia eu estava consumido por dentro, porque cerca de 1/3 da igreja não voltou, depois da pandemia. 1/3. Para cada 3, 1 não voltou. Diz, pai, o que é que está acontecendo? Pai, se for eu me tira. Se for alguma coisa que eu estou fazendo, mostre. Mas é o processo de depuração. Talvez alguns vinham pelo convencimento, convencido que o caminho é esse, convencido que é bom estar aqui, convencido que esse é o lugar. Mas eu te convencer a ficar aqui é muito pouco diante dos desafios que nós vamos ter para servir a Deus. É preciso que o Espírito lhe converta para que você fique aqui. É preciso que Efésios 2:1 se cumpra na sua vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos vivificou. E Deus falou ao meu coração, filho, é preciso converter. E converter é uma guerra. Quem se converteu sabe que a conversão não é uma ação pacífica da carne contra o espírito. Nós resistimos. Nós não queremos. Nós olhamos para os prazeres, nós olhamos para as paixões, nós olhamos para aquilo que nos agrada, e o Espírito vai entrando cada vez mais, enraizando e dizendo a nós: não, 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 não. E você vai travando uma guerra contra a sua consciência, até que você se rende e diz assim: Pai, sou teu, toma-me. Aleluia. Aí a massa está pronta para que o vaso seja construído. Os sinais são como ondas. As ondas, elas estão vindo. E conforme a maré vai enchendo, as ondas vão aumentando. E eu aprendi que o que nos mantém de pé diante das maiores ondas não são só seus pés. É a força dos seus joelhos. Quando você flexiona e seus joelhos estão fortes, você aguenta a pancada das ondas de frente. Então, se você fortalecer os seus joelhos, você vai permanecer de pé. Absorva tudo o que eu falei e julgue. O texto sagrado diz: julgai o Espírito, julgue que o que eu falei é de Deus. Julgue, eu não tenho medo disso, julgue. Mas não deixe que a paixão segue você. Não deixe que o mundo segue você. Julgue a mensagem. Julgue o que eu falei. Senhor, se o que ele falou é de teu, fala ao meu coração. Senhor, o que o pastor falou está contaminado de política, está contaminado de ideologia política. Fale, Senhor, ao meu coração. Julgue ele, manda ele me julgar. Porque o púlpito é um ofício sagrado, e quem sobe aqui sobe com temor, tremor e respeito. Confie na palavra do Senhor. Se você não confia em mim, confie na palavra. Olhe os sinais e veja se Deus, em sua grande misericórdia, não mostrará a você o caminho que deve ser seguido.